1. A compra que ele sempre quis. Roberto tem 42 anos. Não está endividado. Não está quebrado. Não está desesperado. Pelo contrário, ele fez tudo certo. Trabalhou duro, construiu carreira, começou a investir há alguns anos, montou reserva, quitou dívidas antigas. Ele entrou naquela loja num sábado à tarde. Não era uma compra impulsiva. Ele pesquisou por meses, comparou preços, esperou promoção. Era algo que ele realmente queria. Ele pegou o cartão, olhou o valor, podia pagar à vista. Mas algo estranho aconteceu. O coração acelerou, não por falta de dinheiro, por culpa. 2. Ele não era assim antes. 5 anos atrás, Roberto não pensava duas vezes. Se queria, comprava. Se parcelava, resolvia depois. Se apertava o orçamento, dava um jeito. E, curiosamente, ele se sentia mais leve naquela época, mais despreocupado, mas também mais vulnerável. Ele vivia no limite invisível, sem reserva consistente, sem planejamento real, sem noção clara de futuro. Ele não sentia culpa, porque não sentia responsabilidade acumulada. Hoje ele sente, e isso muda tudo. 3. O momento em que o futuro deixa de ser teoria. Roberto começou a mudar depois de uma conversa simples. Um colega de trabalho comentou que estava sendo desligado. Mesma idade, mesmo cargo, mesmo tempo de empresa. Corte de custos. Aquilo mexeu com ele. Pela primeira vez, ele percebeu que estabilidade era uma ilusão. Naquela noite, ele abriu a planilha, somou despesas, somou dívidas, percebeu que se algo acontecesse, teria poucos meses de fôlego. Foi ali que começou. Reserva de emergência, corte de gastos, estudo sobre investimentos, mudança de mentalidade. Ele deixou de ver dinheiro como consumo, passou a ver como proteção. 4. E então, a culpa apareceu. Nos primeiros meses organizando a vida financeira, Roberto se sentia poderoso. Cada real investido parecia uma vitória. Cada meta atingida dava a sensação de controle. Mas depois de um tempo, algo inesperado aconteceu. Ele começou a evitar gastar, mesmo quando podia. Ele não estava com medo de faltar dinheiro. Ele estava com medo de perder progresso. Essa é uma diferença enorme. 5. A noite em que ele não conseguiu dormir. Depois daquela compra na loja, Roberto chegou em casa. Colocou a caixa sobre a mesa. Olhou para o produto. Era exatamente o que queria. Mas a mente começou. Você poderia investir isso. Isso renderia tanto em 10 anos. E se precisar? E se perder o emprego? Nada tinha mudado na conta bancária, mas dentro dele, algo estava em conflito. Ele não estava comprando um objeto, ele estava tirando dinheiro do futuro. E isso doía. 6. O conflito entre duas versões. Naquela noite, Roberto percebeu algo profundo. Existiam duas versões dele. A versão de 30 anos, confiante, impulsiva, focada no presente. A versão de 42, calculista, prudente, preocupada com estabilidade. A primeira queria aproveitar, a segunda queria proteger. E as duas estavam certas. O problema era o desequilíbrio. 7. O erro que ele estava cometendo. Roberto acreditava que maturidade financeira significava: quanto menos eu gastar, melhor. Mas isso não é maturidade. Isso é reação. Ele estava tentando compensar anos de desorganização com rigidez excessiva. É comum. Quando alguém sai do caos, tende a ir para o controle extremo. Mas controle extremo também aprisiona. 8. A conversa que mudou a perspectiva. Alguns dias depois, ele conversou com um amigo investidor mais experiente. Roberto confessou: eu posso gastar, mas não consigo aproveitar. O amigo respondeu algo simples: você está tratando todo o dinheiro como se fosse sobrevivência, mas parte dele já é excedente. Aquilo ficou ecoando: excedente. E há reserva, se há investimento, se há plano, nem todo gasto é ameaça. 9. A descoberta. Roberto voltou para casa e fez algo diferente. Separou 3 categorias: dinheiro de segurança,
dinheiro de crescimento, dinheiro de qualidade de vida, e pela primeira vez criou uma regra. Se a segurança está garantida e o crescimento está acontecendo, o prazer é permitido. Não impulsivo, não irresponsável, mas permitido. Ele percebeu que a culpa não vinha do gasto, vinha da falta de estrutura emocional para gastar. 10. O verdadeiro significado da culpa. A culpa era um sinal de evolução. Antes, ele gastava sem consciência. Agora, ele tinha consciência demais. O ponto de equilíbrio estava no meio. Não é gastar tudo, não é acumular tudo, é alinhar presente e futuro. 11. O momento em que ele entendeu. Algumas semanas depois, Roberto saiu para jantar com a esposa, sem planilha, sem conta mental, sem cálculo de juros compostos, porque o sistema estava funcionando. Reserva construída, investimentos automáticos, metas claras. Ele pagou a conta e não sentiu culpa. Sentiu tranquilidade. Não porque ignorou o futuro, mas porque o futuro já estava sendo cuidado. 12. A verdade que muda tudo. Se você está sentindo culpa ao gastar, talvez esteja no mesmo ponto que Roberto esteve. Não é falta de dinheiro, é medo de voltar ao descontrole, é medo de repetir erros, é medo de perder segurança. Mas segurança não exige sofrimento constante, ela exige sistema. Quando o sistema existe, a emoção diminui. 13. O momento estranho é um rito de passagem. Aquele momento estranho na loja não foi fraqueza, foi amadurecimento. Foi o instante em que Roberto percebeu que dinheiro não era brinquedo, era ferramenta. Mas ferramenta também serve para construir vida, não só proteção. 14. O final que importa. Hoje, Roberto investe mais do que investia antes, mas também vive melhor. Ele não compra por impulso, mas também não vive se punindo. Ele entendeu que disciplina constrói liberdade, mas liberdade também precisa ser vivida. E o momento estranho em que gastar começa a dar culpa é o começo da maturidade, não o fim do prazer.